Tudo bem, pessoal? Anderson aqui e hoje eu vou falar sobre a escala menor harmônica e como essa escala é utilizada dentro do repertório quando você for tocar os temas de jazz, né, os standards, como você vai analisar e encontrar os acordes que são referências para essa escala e como você pode utilizar. Claro que você não vai utilizar só essa escala, mas aqui eu vou falar somente dessa escala aí. Depois você vai encontrar a escala menor melódica também, né, e os modos que fazem parte dessa escala. Enfim, são opções que você vai ter para conseguir improvisar, para conseguir ter uma sonoridade que te agrade na hora de improvisar, ok? Não só isso, também você vai ver como você vai encontrar essa escala menor harmônica e como você vai utilizá-la dentro do repertório. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a escala de Lá menor, que ela se dá a partir do sexto grau do campo harmônico maior, que é o modo eólio, mas a gente tem aqui o sétimo grau alterado meio tom acima. Então aqui ó, na escala de Lá menor, a gente tem o Sol sustenido. A partir dessa escala, você consegue escrever os acordes para cada nota da escala. Então aqui é a mesma coisa, ó, a gente tem o primeiro grau, que é a nota Lá, que é o acorde menor com sétima maior, e depois a gente tem as extensões aqui ó, na clave de Sol. Aí depois acontece isso para todos os acordes, para todos os outros acordes. Então, segundo grau aqui, a gente tem a nota Si, Si, Ré, Fá, Lá, é um Si meio diminuto. Depois a gente tem as extensões também. Depois o terceiro grau, então ele é um acorde aumentado com sétima maior. Depois a gente tem no quarto grau um acorde menor com sétima, no caso aqui o acorde de Ré menor com sétima. Depois aqui o quinto grau, Mi com sétima. Nesse caso aqui ele é um acorde dominante, diferente do campo harmônico menor natural, que aí o quinto grau era menor com sétima menor. Aqui no caso a gente tem um dominante. E ele se dá a partir do momento que a gente tem esse sétimo grau da escala meio tom acima. Então aqui a gente tem um quinto grau, um acorde dominante. Depois a gente tem o sexto grau aqui, ó, é a nota Fá, Fá com sétima maior, então Fá, Lá, Dó, Mi. Depois a gente tem o sétimo grau, que seria o acorde Sol sustenido diminuto. Depois as extensões também, mesma coisa. Aqui embaixo eu coloquei os acordes que são em comum no campo menor natural e na menor harmônica. Aqui, no caso, os que são em comum é o segundo grau, quarto grau e sexto grau. Os outros graus pertencem ao campo menor harmônico. Então, ó, Lá menor com sétima maior, terceiro grau, Dó aumentado com sétima maior, quinto grau, Mi com sétima e nona bemol, depois o sétimo grau, Sol sustenido diminuto. Aí o segundo grau, Si meio diminuto, quarto grau, Ré menor com sétima e sexto grau, Fá com sétima maior, são acordes incomuns dentro dos dois campos aí, certo? Depois a gente tem aqui os modos da escala menor harmônica. E aqui, da mesma forma que a gente tem ela quando eu fiz os modos do campo harmônico maior e coloquei os graus para cada modo, que foi o último vídeo inclusive, você pode dar uma conferida se você não viu ainda lá. Aqui a gente tem esses modos relacionados aos acordes do campo harmônico, né? Então, cada escala aqui, ela se relaciona com um grau do campo. Então, no caso aqui, ó, o primeiro grau, que é o acorde menor com sétima maior, no caso de Lá menor com sétima maior, a gente tem o modo Eólio com sétima maior. Então tá aqui, ó, Eólio 7+, ou seja, escala de Lá menor com Sol sustenido aqui, né? Sétimo grau meio tom acima. O segundo modo é o modo Lócrio 6. Esse é o nome dado a esse modo. Então ele se relaciona com o segundo grau do campo harmônico. Depois a gente tem, no terceiro grau, Jônio aumentado, ou seja, Dó aumentado com sétima maior. Depois a gente tem Dórico 11+. Depois a gente tem aqui o quinto grau, Frígio dominante. Esse modo você vai ver com vários nomes, Frígio dominante, Mixolídio 9 bemol, 13 bemol, Frígio maior, enfim, você vai ver de várias formas. São só nomenclaturas, certo? E aqui depois a gente tem Lídio 9+, para o sexto grau, e depois aqui para o sétimo grau a gente tem o modo Lócrio diminuto, ou seja, tá aqui, ó. Então essas escalas são escalas que se relacionam com os acordes desse campo harmônico. Então aqui a gente tem o tema Alone Together, e a partir desse tema eu vou fazer uma análise, uma análise dos graus, depois dos modos que você pode utilizar para tocar esse tema aqui. A partir dessa análise você vai saber quais são as escalas da menor harmônica e os modos, né, claro, que você vai poder usar dentro dos acordes aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse tema ele tá em Ré menor. Então aqui a gente tem Ré menor com sétima no primeiro grau. Depois a gente tem Mi meio diminuto, Lá com sétima e nona bemol e Ré menor com sétima de novo. Ou seja, eu tenho aqui uma progressão, né, uma cadência 2-5-1, ok? Aí depois aqui, ó, seguindo, ele se repete. Aqui resolve no primeiro grau de novo. Depois aqui no sexto compasso a gente tem um Lá meio diminuto. Aqui saiu um sétima, foi um erro que teve
na diagramação aqui, você pode ignorar. Então, Lá meio diminuto, depois Ré com sétima e nona bemol e Sol menor com sétima. Aqui a gente tem um 2,5 do 4, ó. 2,5 de Sol menor. E ele vai para o Sol menor, que é o quarto grau aqui da tonalidade. Depois ele repete Sol menor com sétima de novo, quarto grau. Depois a gente tem aqui, ó, Si menor com sétima, Mi com sétima. Aqui a gente tem uma progressão 2,5. Depois segue aqui, ó, Sol menor com sétima, Dó com sétima, uma progressão 2,5 também, só que aqui é um 2,5 do terceiro grau da tonalidade. Então 2,5 do 3 e vem para o 3 aqui. Depois a gente tem aqui, ó, Mi meio diminuto e Lá com sétima nona bemol, ou seja, esse aqui já apareceu, né? Foi no segundo compasso ali, já aparece essa progressão aqui. E aí o que é interessante, quando a gente chega na casa 1, a gente tem o primeiro grau. Então a gente tem 2,5, mas aqui, ó, a gente tem um primeiro grau maior. Então a gente tem uma terça de picardia aqui, ó. Então a gente tem um contraste aí, né, que acontece aqui nesse tema. Depois a gente tem aqui, ó, se repete Mi meio diminuto, Lá com sétima, e aí a gente tem um ritornelo que volta lá para o começo do tema de novo. Seguindo na casa 2, a gente tem aqui de novo esse primeiro grau maior, com sétima maior. Depois, aqui seguindo, a gente tem, ó, Lá meio diminuto, Ré com sétima e Sol menor com sétima. Aqui já apareceu lá em cima, mas aqui está agora um acorde para cada compasso. E aqui, ó, a gente tem um 2, 5 do 4. Então a gente tem 2, 5 do quarto grau aqui da tonalidade. Depois seguindo aqui, ó, Sol meio diminuto, Dó com sétima e Fá com sétima maior. Depois aqui, ó, a gente tem 2, 5 do 1 e resolve num aqui mesmo. Depois a gente tem 2, 5, 1 de novo, se repete, a gente vê que essa progressão 2, 5, 1, né, o 2, 5 do 1, aparece várias vezes, ou 2, 5 ou 2, 5, 1 da tonalidade. Depois a gente tem 2, 5, 1 de novo aqui, ó. Fica praticamente como um vamp isso aqui, né? Aí só aqui que a gente tem um Si bemol com sétima dessa primeira aumentada, aqui é um subquinto do quinto. Não vou falar desse acorde aqui nesse vídeo, mas esse acorde aparece no tema, então eu coloquei aqui. Depois aqui a gente tem um 5 do 1, né? Então ele resolve exatamente no 1 aqui, ó. 5 do 1. E aqui a gente tem um turnaround aqui, né? Que volta, faz esse último compasso aqui. 2, 5 e volta lá para o começo do tema de novo, que é um Ré menor com sétima. Então aqui eu só coloquei análise dos graus do tema, certo? Depois você pode dar um pause aí, ou você pode entrar no grupo do Telegram ou grupo do WhatsApp, e esse material dessa aula, de todas as aulas que tem aqui, tá todo lá no link, é só você baixar e você vai ter todo esse material para você conseguir estudar também aí. Agora seguindo aqui, ó, vou fazer a análise dos modos. Então a gente tem aqui, ó, primeiro grau, você tem o modo eólio, que você pode usar aqui, e você pode usar o eólio 7+, também, que seria o primeiro grau da menor harmônica, também cabe. Depois você tem aqui, ó, no 251 você tem lócrio no meio diminuto. Depois você tem aqui frígio dominante, nesse quinto grau aqui, que é o quinto grau da menor harmônica, certo? Então, ó, lembra que, ó, dominante de menor aqui, ó, quinto grau de menor harmônica, que é o que a gente viu lá, nas escalas agora aqui em cima, aqui acima, né? Depois a gente tem primeiro grau de novo aqui, eólio já foi, depois 2, 5 do 1 já foi aqui também. Depois a gente tem aqui, ó, 2, 5 de Sol menor, já apareceu lá. E os modos que a gente tem aqui, ó, nesse primeiro acorde aqui, ó, Lá meio diminuto, ignora essa sétima aqui também, a gente tem o modo lócrio. Depois aqui a gente tem o quinto modo da menor harmônica, que ele é o frígio dominante. Se tiver alguma dúvida, dá uma passada também lá de novo nos modos ali que eu falei agora. Frígio dominante, é o quinto grau da menor harmônica. E depois aqui nesse Sol menor com sétima, a gente pode usar o eólio com sétima maior. Então a gente tem esses três acordes aqui, desculpa, a gente tem esses três modos para esses três acordes. Depois seguindo aqui, ó, Si meio diminuto e Mi com sétima, aqui é uma progressão 2,5. A gente tem dórico para o Si menor e mixolídio para o Mi com sétima. Depois seguindo, Sol menor, Dó com sétima e Fá com sétima maior, a gente tem um 2,5 do 3. E lembra que aqui, ó, acorde maior, então a gente tem um 2,5 de maior. Dórico para o primeiro acorde, mixolídio para o acorde dominante de maior, né, de acorde maior aqui. E aí resolve no maior aqui, ó, jônio. Depois aqui se repete Mi meio diminuto Lá com sétima, já apareceu lá. Nesse acorde aqui, ó, terceiro grau aqui, a gente pode usar o jônio. Claro que você pode usar o lídio também, né? Cabe também aqui você tocar o modo lídio. Eu coloquei o jônio aqui por ser um primeiro grau, só que agora maior, né? Então, aqui depois a gente tem Mi meio diminuto
e depois aqui a gente tem um quinto grau Lá7 que já apareceu. Aqui repete de novo o acorde. Vamos lá para a segunda parte da música. Lá meio diminuto, Ré com sétima e Sol menor com sétima. Lócreo para o Lá menor, frígio dominante para o Ré com sétima e nona bemol, que é o quinto modo da escala menor harmônica. Desculpa, harmônica. E depois aqui a gente tem Sol menor com sétima e tem o modo Eólio 7+. Então aqui tudo certo. Aí depois a gente tem aqui, ó, Sol meio diminuto, Dó com sétima e Fá com sétima maior. Aqui a gente tem um 2,5 do menor, mas aqui ó, a gente tem um acorde maior. Então aqui a gente vai analisar nesse caso aqui, ó. 2,5, a progressão 2,5 aqui, ó. Lócreo pro Sol menor meio diminuto aqui, né? Lócreo pro Sol meio diminuto, frígio dominante pro Dó com sétima. Aqui a gente volta para um acorde com sétima maior. Então a gente usa o modo jônio aqui, ó. O Bill Evans nesse acorde aqui, tem uma das gravações que ele tem desse tema, ele usa aqui Fá aumentado com sétima maior, que seria o terceiro grau da menor harmônica, que cabe aqui também. Então você pode usar o Fá aumentado com sétima maior, esse modo você pode usar aqui, que cabe. Mi meio diminuto lá com sétima, tudo certo. Ré menor a primeiro grau já foi também, 2,5 um Dum já foi. Primeiro grau aqui depois de novo, opa. Primeiro grau de novo aqui, ó, já vimos, 2,5 do 1 já foi, 1 já foi. Aqui, esse modo aqui que a gente usa nesse acorde, mixo 11+. Ele é um acorde mixo 11+, já aparece aqui na parte. Depois a gente tem aqui, ó, frígio dominante, Lá com sétima e nona bemol, nesse acorde aqui, não coloquei aqui, mas a gente tem um nona bemol aí, dominante do menor. Então ele é um acorde da menor harmônica. Depois primeiro grau aqui de novo e 2,5 do 1. Então a gente vê que a maior parte do tempo a gente tá tocando acordes aqui, ou estão aparecendo acordes que fazem parte do campo ali da menor harmônica. E você tem esses acordes que você pode pegar desses e você tem os modos, né, que você vai usar da menor harmônica para tocar nesses acordes aqui. As progressões que aparecem aqui são progressões que a gente viu agora ali na menor harmônica, então vai ficar mais fácil de você conseguir identificar qual escala se relaciona com qual acorde dentro desses acordes desse tema aqui. E a partir dessa análise aqui, ó, já tem todos os modos dados aqui para que você consiga fazer agora a parte prática. É só você pegar essa estrutura aqui, essa análise e fazer e começar a tocar, né, esses modos que já estão dados aqui, porque vai soar dentro desses acordes. É claro que depois você tem outras possibilidades de escalas que você pode usar aqui. Mas como eu estou falando só da escala menor harmônica, para que você consiga entender, né, para quem tem dúvida ainda, ou quem não viu essa escala menor harmônica, não estudou, consiga entender melhor aqui, certo? Então aqui está a análise feita aqui, ó. Recapitulando, escala de onde vem, campo harmônico, os acordes que são em comum na menor natural e menor harmônica e os que não são. Depois aqui a gente tem os modos da escala menor harmônica, que é o que você vai usar para fazer as análises lá e para você tocar nas análises. Depois aqui a gente tem uma análise dos graus e aqui a gente tem uma análise dos modos, que é o que você vai tocar, as escalas que você vai tocar na harmonia, certo? Então, a partir desse momento, você já tem análise feita aqui, análise harmônica, análise melódica em relação aos modos que você vai tocar, né, dentro desse tema aí. Então, você consegue fazer já o seu estudo completo, assim como eu falo, né, que você vai fazer esse mapeamento dos arpejos, das escalas, você vai saber qual modo se relaciona com cada acorde ou com qual acorde que aparece ali dentro do tema, e isso aí vai fazer com que você diminua muito a sua chance de erro, né, quando você estiver tocando, porque você vai saber qual escala tocar em cada acorde que aparece ali. E tem as progressões também, né, que você vai usar uma mesma escala ali para progressão, enfim. Você fazendo essa estrutura, você consegue reconhecer o que você precisa para tocar. Toque bem devagar, estude devagar. Saiba que isso leva tempo mesmo, né? Você precisa de tempo, né? Então não queira resolver de um momento para o outro. Vai tocando, vai sentindo, vai ouvindo os modos, vai ouvindo a sonoridade de cada escala para ver como ela se relaciona com cada acorde, né? Então é importante que você faça isso, certo? Não se esqueça de dar uma conferida lá no jazznacaixa.com, baixe seu e-book gratuito também aqui, curta, compartilhe com quem está estudando, com quem está procurando sobre esse tema e ainda não achou ou não encontrou por aí. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.